Olá, aqui quem vos fala é o professor Azamor. Estamos aqui para fazer mais uma live dentro do nosso contexto saúde mental. Alguém pode perguntar assim, professor Azamor ou psicólogo pastoral Azamor, por que tanto essa temática sendo desenvolvida aqui no canal da TV Web Rio Brasil? É simples de dizer. A cada dia mais nós tomamos informações e conhecimento sobre a questão da saúde mental em relação à população, à sociedade de uma forma geral. E a gente observa isso com preocupação, porque tem muitas pessoas que estão desenvolvendo alguns sintomas de doenças e vai ao médico e, naturalmente, o médico diz assim, fiz todos os exames, você não tem nada, não tem nada. Passando a analisar esse não tem nada, depois de ser examinado pelo médico, feito alguns exames, entende-se que a partida de muitas questões de saúde física, elas vêm da parte emocional que vem da mente, ou seja, da questão da saúde mental. E a saúde mental tem sido um tema assim, muito abrangente, muito importante, que algumas pessoas ainda não tiveram a percepção da importância e gravidade. Vou repetir. Da importância e da gravidade. É algo assim muito grave. Por quê? Porque ela vem crescendo numericamente e a questão da saúde mental, quando há um reflexo negativo, ela não escolhe um determinado nível da população, ela não escolhe uma classe social da população. Ela atinge a todos indiscriminadamente, ou seja, a todos os níveis da sociedade, independente de classe, rica, pobre ou média, não importa. Todas as classes estão sendo afetadas de uma maneira direta e, lamentavelmente, observa-se através de alguns estudos, principalmente da Organização Mundial de Saúde, que isso vem crescendo. E a tratativa ou o tratamento em relação a essa situação tem sido, digamos assim, muito demorado, muito lento, com respostas muito acima daquilo que se tem como expectativa de uma melhora. Então, a saúde mental ela transcende o âmbito individual e abrange uma rede de fatores interconectados, ou seja, uma interconexão, ou seja, as pessoas elas ficam, digamos assim, muito envolvidas para tentar resolver os seus problemas, que às vezes lhe atinge de uma forma muito forte, e não consegue. E quando nós falamos interconectados, uma pessoa com, por exemplo, com déficit de atenção, uma pessoa com algumas situações dentro daquilo que nós chamamos de doenças psicossomáticas, elas começam a afetar todo o convívio, toda uma relação. E isso parece até interessante, mas parece um resfriado que vai passando de uma forma para outra. Parece, tá? Parece. Apenas uma ilustração aqui simplória, né? Então, esse conceito em relação à saúde mental vai além do aspecto exclusivamente psicológico. Preste atenção nisso. Está intrinsecamente ligado a uma série de condições fundamentais. A saúde mental é determinada não apenas por fatores biológicos ou psicológicos, mas também, aí é que eu falei da questão interconectados, mas também por influências sociais. A falta de um autocuidado, a falta de uma disciplina, a falta de a pessoa buscar relaxar um pouco diante dos desafios, a pessoa quer entrar para dentro, é como se estivesse tendo um conflito de pessoas que estão ali, um grupo se degladiando, e a pessoa quer entrar no meio para apartar aquele problema, e ele vai ter mais um problema, ao invés de ele conseguir. São 4 pessoas lutando lá entre si. Vai uma pessoa tentar resolver a situação? Não vai resolver. Ele vai ter um acúmulo de situações e, com certeza, ele vai estar envolvido diretamente naquelas ações e vai refletir negativamente sobre ele, porque ele não tem forças para dominar aquela situação. Comparativamente, eu tenho por questão e por hábito lutar e simplificar as coisas para que se torne mais explicativamente possível, para que haja um entendimento. Não adianta eu querer aqui falar na nossa live como tema bate-papo sobre saúde mental. E queria trazer vários pontos técnicos de aprofundamento sobre tratamentos, medicamentos, algumas questões terapêuticas. Não adianta. Eu tenho que primeiro lutar, é o que eu estou fazendo aqui, conscientizar a sociedade de uma forma mais ampla, onde nós vamos alcançar, de que há uma necessidade de ter uma observação para você e para aqueles que vivem
dentro da sua família ou no entorno da sua vida, que é na vida profissional, nas faculdades, nas escolas, na vida cristã também dentro da igreja. Nós observamos que tem empresas passando com sérios problemas por causa de uma falta de uma conexão saudável entre os próprios colaboradores. A questão de escola também é a mesma coisa. Muitos jovens passando por sérios problemas que, digamos assim, contaminam a sua classe dentro das igrejas. O que a gente observa e ouve dentro das igrejas, posso falar agora também como pastor, dentro das igrejas, tantos conflitos que não deveriam existir e que poderiam ser evitados, e não são. Por quê? Qual é o motivo? A mente, ela não está saudável, a mente está com sérios problemas e sérios conflitos. Então, qual é o nosso objetivo nesse bate-papo? Meramente ou indicativamente, tratar e ajudar a abrir os olhos e o entendimento daqueles que nos assistem para a questão que eu entendo que é uma questão grave e crescente. Então, isso, as pessoas pensam assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho problema, bacana, parabéns, mas está afetando muitas pessoas e pode afetar aqueles que muitas vezes desprezam algumas orientações, porque é como uma gripe, como um resfriado. A pessoa está dentro de um ambiente, chega muito saudável, se todo mundo estiver ali, problema de resfriado, naturalmente aquele vírus ele percorre todo o ambiente e vai atingir outras pessoas. A mesma coisa é a questão da saúde mental. Ela começa a atingir pessoas que não estão bem e elas começam a ter sérios problemas de dúvidas, questionamentos, ou seja, mas também por influências sociais. Portanto, é importante, veja bem, é importante considerar a interação desses três aspectos. No Brasil, veja bem, no Brasil, no nosso país, a política de saúde mental se baseia em princípios como desinstitucionalização, cuidado em liberdade e direitos humanos. Depois nós vamos falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre isso, porque não é necessário nós abordarmos isso agora. A Política Nacional de Saúde Mental, definida pela Lei 10.216, de 2001, estabelece diretrizes para organizar a atenção às pessoas com necessidades específicas em saúde mental. Essas ações abrangem desde transtornos mentais como depressão. Transtornos mentais, se não tratado, ele gera e leva a pessoa a uma depressão, que é o estágio pior da questão dos transtornos mentais. Chegar à depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtornos afetivo bipolar e até demandas relacionadas ao uso de substâncias psicoativas, como álcool. Quais são as substâncias psicoativas, professor Azamor? Álcool, drogas, hoje o famoso crack, né? Que tem tomado conta aí de uma geração bem jovem. Vocês veem que passa nesses lugares aí, nós vamos ali as jovens, meninos e meninas, bem jovens, mas altamente tomados por aquela droga. Então, é importante nós entendermos que há necessidade de olharmos isso com um pouco mais de atenção, olhar essa questão com mais olhos de observação, para que você, a sociedade, de uma forma mais ampla, ter o cuidado para que o crescimento dessas questões elas possam ser minimizadas e possam ser melhores observadas. Quando nós falamos em observadas, nós falamos também das instituições governamentais que tratam desse tema e desse assunto, a saúde mental, e nós observamos também que o governo, de uma forma ampla, ele não consegue atender essa demanda, não consegue atender de hipótese alguma, porque são demandas específicas, são demandas crescentes, são demandas dentro de uma região, dentro de uma localidade. Então, isso está tomando conta de uma geração que alguns têm dito assim, essa geração de hoje é uma geração fraca. Não é uma geração fraca, não é. As pessoas gostam muito de acusar, né? Tudo que, por exemplo, os jovens
vão colocar as mãos para fazer, mas essa geração é fraca, é uma geração que dorme muito, é uma geração que vive muito conectada à internet, às redes sociais. Isso é uma verdade, mas não é que seja uma geração fraca, são os problemas que são fortes, só isso. Se você for olhar a nossa geração lá atrás, nós não tínhamos essa conexão e essa distração e tantas influências de milhares de informações que chegam diariamente até nós. E muitas vezes nós não conseguimos filtrar essas informações. E muitas dessas informações são positivas, legal, interagem, legal, mas outras não são. Então, quando as informações elas vêm muito mescladas de coisas boas, mensagem subliminar, coisas ruins, as pessoas conectadas às redes sociais, ela não tem essa percepção, mas ela vai recebendo esses impactos todinho. Não é no peito, não, é na mente. Então, esses impactos têm trazido para essa sociedade hoje pós-moderna diversos conflitos e problemas que outrora não existiam. Eu já falei isso em algumas lives. Por quê? Porque outrora, no passado, a década de 60 não viveu isso, 70 não viveu isso, 80 não viveu isso, a década de 90 não viveu isso. Aí nós entramos no ano de 2000 e começa-se a difundir-se tudo que é meio de comunicação com uma amplitude muito gigantesca. E tudo isso foi atingindo a próxima geração, ou seja, a geração mais moderna, mais jovens, que não tem um filtro, elas perderam o filtro. E qual é a questão assim importante também, professor Azamor, que você possa falar sobre a família? Lá atrás um pouquinho, as mães criavam seus filhos diretamente. Elas tinham toda essa possibilidade porque, na maioria das famílias, as mães cuidavam dos filhos e não trabalhavam. Ficava em casa, ela realmente vestia a blusa e a camisa da dona de casa e cuidavam diretamente dos seus filhos. O que acontece hoje? As mulheres estão vestindo a camisa profissional, muito natural, muito normal, porque, como eu disse, há uma evolução, uma crescente evolução. E hoje muitas famílias, basicamente, quem sustenta a casa é a mulher e o homem, que juntam as suas rendas para, naturalmente, cumprir as demandas e pagar as necessidades naturais da sua casa. E tem sido muito útil, muito bom, porque não fica a sobrecarga financeira nas costas do homem, do pai, mas é dividido com a mãe também. Entretanto, os filhos ficam mais soltos, mais livres, sem ter o cuidado diretamente da mãe. Eu vou falar da mãe porque o cuidado da mãe é o mais importante. A mãe é mais sigilosa, a mãe é mais sublime, a mãe cuida mais, a mãe é mais tem mais peculiaridade do cuidado do que o homem. O homem é meio abrupto, o homem é rápido, a mulher já é mais centrada, mais lenta e mais cuidadora, natural. Isso é algo natural que vem desde a criação do homem, realizada pelas mãos de Deus, né? Então, nós, se não observarmos isso e cuidarmos da nossa casa, da nossa família, esses problemas eles tendem a aumentar, eles tendem a se multiplicar. Então, o acolhimento dessas pessoas e seus familiares é fundamental para identificar necessidades assistenciais. O que vem a ser essas necessidades assistenciais? É fácil, de assistência. Os jovens estão sem assistência. Os jovens hoje fazem aquilo que quer, da forma que quer, sem ter o mínimo critério de dizer assim, olha, isso eu poderia compartilhar com meu pai, poderia compartilhar com a minha mãe. Eu não vou compartilhar, não. Eu já estou aqui nesse meio, já estou envolvido, eu vou embora. Os pais nem tomam conhecimento daquilo que os filhos estão comumente fazendo e realizando. Até a questão da parte muito ruim e negativa das redes sociais. Jovens, crianças, com 7, 8, 9, 10 anos, recebendo os impactos das influências das redes sociais, porque ali tem de tudo. Tem coisas boas, mas tem muitas coisas ruins. Uma criança de 7, 8, 9, 10 anos, 11 anos, ela não tem filtro, Ela está ali navegando, ela está ali interagindo, totalmente inocente aquilo que está acontecendo. E ela vai se infiltrando, ela vai cada vez mais entrando dentro dessas redes sociais. E se torna um hábito e até um vício. E isso, no futuro, trará sérias consequências. E quando nós falamos dos jovens dessa geração,
eles já começaram há 10, 15 anos atrás a receber esses impactos dessas informações várias ou variadas, e hoje nós estamos vendo o que está acontecendo com essa geração. Eu não gosto muito, não sou muito voltado para esse tema mais aprofundado sobre depressão. O índice de jovens com depressão hoje é muito alto, muito alto. Não vou falar também de suicídios, porque não é um tema que eu gosto de abordar. Porque essas palavras elas são carregadas, impregnadas de uma força negativa. Então, não vou falar sobre isso, não. Mas nós entendemos que uma depressão a um nível ou um grau elevado leva as pessoas a esse fato. Tá bom? Aqui eu fecho esse entendimento e a gente volta aqui para entender que existe a necessidade de assistenciais para aliviar o sofrimento e planejar, veja bem, intervenções terapêuticas. As pessoas têm que entender que essas intervenções terapêuticas é de grande importância para que as pessoas que estão vivendo isso possam ter um tratamento. E o que acontece? As pessoas não se abrem, as pessoas se recolhem no seu canto, muitos jovens se recolhendo ao seu quarto, e ali eles pouco falam com os pais, pouco conversam, pouco interagem, pouco abrem o seu coração, e aí a cada dia mais a pessoa vai se tornando presa fácil. Vou repetir, vai se tornando presa fácil dessa situação, porque ela não consegue ter uma intervenção terapêutica que é importante e também não tem uma atenção da família que é de grande suma importância. Então, a rede de atenção psicossocial, que se chama RAPS, no Sistema Único de Saúde, que existe, tá? Eu conheço pessoas que estão fazendo tratamento no SUS, oferece cuidados à saúde mental. A única questão é que o SUS ele não consegue adequar esse atendimento, ou seja, essas intervenções terapêuticas que se chama RAPS, né, que é a rede de atenção psicossocial no Sistema Único de Saúde. Por quê? Tem pessoas que nós conhecemos que fazem ou levaram o filho para fazer tratamento lá. Quando é levado a um desses profissionais, é tudo feito muito amplo. É um grupo de pessoas que começam a interagir com esse profissional. E tem pessoas com essas questões que precisam ser tratadas individualmente, não coletivamente. Esse é o problema, porque o SUS não consegue atender essa demanda. Alguns organismos também não conseguem atender essa demanda. Então, cabe aos responsáveis cuidar, cabe aos responsáveis observar a si mesmo e cuidar de si mesmo. Cabe aos responsáveis ter uma observação hoje, não de uma abertura total, como eu vejo. Crianças que estão lá chorando, choramingando, aí os pais vão e passam um smart, um iPhone, um iPad, sei lá o que, iPhone, um iPad para a mão dele, e naturalmente ele, tipo assim, se distrai aí. E cada vez mais as crianças estão conectadas com as máquinas. Máquinas, máquinas, que não são vivas, mas passam informações que não são boas. Ficar colocando um smartphone na mão de uma criança que não tem filtro, volto a dizer para vocês, é extremamente complicado e delicado, muito complicado, tá bom? Você deve ter cuidado com o teu filho, com a tua filha, e cuidado com você mesmo, porque tem pessoas hoje que são viciadas, elas acordam, vão direto para as redes sociais, vão direto para um smartphone, vão direto para o iPad, vão direto para várias situações e mecanismos que levam a atenção deles para dentro de uma informação e não deixa a pessoa viver aquilo que eu digo que é a informação da natureza. Por que a informação da natureza? Porque as pessoas não estão contemplando mais a natureza que Deus fez, as pessoas não contemplam mais o mar, que é algo que é terapêutico, não contempla mais o céu, não contempla mais as estrelas, as pessoas estão presas e mecanizadas, né? É como se elas estivessem igual aquele piloto na aeronave, que chegou a uma certa altitude, ele põe a aeronave no piloto automático e ela vai conduzindo. A nossa vida não pode andar no piloto automático. Quem tem que conduzir a nossa vida somos nós mesmos, com as nossas atitudes, com as nossas posições, com as nossas colocações, e não deixarmos ser influenciados. Então é importante nós destacarmos isso para que essa assistência, reabilitação profissional e reinserção das pessoas com transtornos mentais e outras condições clínicas decorrentes do uso de drogas, de álcool, de vícios, muitos vícios, principalmente a rede social. E eu não sei tecnicamente nem como falar isso, mas eu vou tentar expor para você. A visão no notebook, no computador, numa fonte dessa de informação
visível, vamos falar aqui da tela do computador, do notebook, ela passa alguns raios, que são os lumes que estão aqui dentro. Isso sabia que suga de você? Você pode ver que quem trabalha em computador, notebook, durante 8 horas, quando ele chega à noitinha, a vista dele está cansada e alguns estão com as dores nas vistas, porque isso aqui puxa das tuas vistas. Você tem que olhar muito e isso parece que vai sugando, sugando. Chega à noite, você sente a vista cansada. Por quê? Porque ficar diretamente ligado a isso durante todo um dia não é bom. Atinge diretamente a sua saúde, a sua visão, sem falar em outras condições mais. Lembre-se de que cuidar da saúde mental, isso é um lembrete, cuidar da saúde mental envolve reconhecer limites. Volto a dizer, reconhecer limites. As pessoas não reconhecem mais limites. As pessoas querem estar ligado ou linkado ou conectado o dia todo, a semana toda, o mês todo. Isso é extremamente ruim. Cuidar da saúde mental envolve reconhecer limites, lidar com as emoções, ter resiliência e buscar ajuda quando necessário. Volto a bater nessa tecla que muitos não têm buscado a sua ajuda, não têm aberto seu coração, não têm se colocado para pai, mãe, colegas, amigos que precisam saber para ajudá-lo. E as pessoas se fecham em si. Esse é o maior problema dessa doença. Essa doença ela é invisível. Isso é um problema seríssimo. Essa doença ela é invisível. As pessoas pouco observam, porque externamente está tudo bem, mas internamente está tudo mal. E como é que você vai observar se pouco diálogo tem, pouca interferência dos pais tem? Tem pais que vai lá no quarto buscar seu filho para jantar, para almoçar. Se não for buscar, ele nem come. Ele nem come, nem se alimenta. Ele fica ali praticamente o dia todo. Você não sabe as influências que ele está sofrendo na sua mente ali, deliberadamente e livremente, porque não tem filtro, e nem tem um cuidado, e nem tem um aconselhamento. É uma das coisas também mais importantes, porque nós somos também conselheiros e somos, às vezes, convidados, né, para ajudar pessoas em aconselhamento. É difícil, porque às vezes as pessoas estão envolvidas em situações, sabe por quê? Em conflitos, por falta de aconselhamento, por falta de alguém que pudesse aconselhar, alguém que pudesse falar, alguém que pudesse evitar que as pessoas entrassem num grau de situação que é difícil retroceder e difícil resolver. Vou dizer outra vez, difícil retroceder e difícil de resolver, porque já está tão envolvido que fica muito complicado. Nós somos, eu falando, conciliador de conflitos. E quando a gente ouve algum conflito e participa de alguma situação, você vê que aquilo ali poderia ser totalmente evitado. Totalmente evitado. E não foi. Por quê? Falta de um aconselhamento, falta de alguém para chamar a atenção, a observação daquilo que a pessoa não deveria ter entrado, mas entra de peito aberto. Chega lá na frente, já não tem mais força, não tem mais resiliência. Então, manter uma boa saúde mental é essencial para o bem-estar geral. Quando nós falamos do bem-estar geral, nós falamos do bem-estar da sociedade. Nós estamos falando do bem-estar seu, o cuidado seu, o cuidado para com seus filhos, o cuidado no meio que você está convivendo. Como é que está sendo isso? Como é que está sendo essa interação, essa integração? Boa, ruim? Com quem você está vivendo? Com pessoas boas, pessoas positivas, otimistas, ou com pessoas pessimistas? As pessoas pessimistas, prezados, são pessoas que trazem uma raiz triste de amargura por alguns acontecimentos que ela viveu e sofreu. E muitas vezes ela consegue fazer uma transferência disso para outra pessoa, principalmente para quem não é resiliente. A pessoa vai tomando isso para si, as informações negativas, o pessimismo. Eu tenho certeza que você já falou para alguém assim. Todo mundo já passou pela experiência. Eu vou fazer alguma coisa, o que é que tu acha? Olha, eu acho que isso aí não vai dar certo, não. A pessoa nem pensou. A resposta dela é imediata. Isso não vai dar certo, não. Ai, olha, você tem condições para fazer isso? Olha, para você entrar nesse negócio, você vai precisar de muito dinheiro. Não, muitas vezes o dinheiro não é o mais importante para que você possa desenvolver algum talento, alguma aptidão. Não é. Eu comecei um negócio há alguns anos atrás e eu não tinha recursos,
mas eu comecei com a minha energia positiva e com a minha fé. São coisas que muitas vezes Deus nos leva, nos encaminham, independente do teu credo religioso. Não estou falando de religião aqui, veja bem, eu estou falando do Criador, pela essa excelência. Se você não crê nesse Criador, é lamentável, né? Porque eu gostaria para aqueles que não creem, me dissesse de onde a água surgiu, o verde, o azul, essas regiões, essa atmosfera celestial, essas condições que nós temos aí, duradoura, o sol, a lua, as estrelas. Eu gostaria que me explicasse mais detalhadamente quem criou isso, né? Ou saiu de um sopro do Big Bang, de uma explosão. Eu entendo que explosão, ela é explosão para acabar, né? Eu não entendo que explosão cria alguma coisa, né? Então hoje há um comentário das guerras aí, principalmente em relação à Rússia. Eu tenho que comentar isso, a Rússia e a Ucrânia. E o presidente da Rússia falou que se tiver que usar os armamentos dele atômicos, né, que é de um grau de eficácia para destruir muito grande, e é a mesma coisa, eu volto a dizer, sobre a questão dessas pessoas, né? Elas parecem uma bomba atômica mesmo, chega para destruir, né? Então, a gente tem que ter todo cuidado. Aí eu volto agora para esse exemplo que eu falei da Rússia e da Ucrânia. Por que ainda nenhuma bomba dessa de um efeito maior de destruição foi usado? Porque eles sabem que quem atirar essa primeira pedra vai recebê-la de volta, porque não tem jeito. E o que será o final disso? Vai ser danos para quem ataca, para quem defende, para quem depois ataca também, como resposta. Então é algo assim que vai ser altamente destrutivo. A mesma coisa, ao voltar para aqui, para o nosso tema, que pessoas sem energia, ela passa a sua falta de energia para outra. São pessoas chamadas tóxicas, ou seja, aquilo que vai intoxicar você. É como se estivesse tomando, sei lá, não sei, tomando uma água contaminada, por exemplo. A pessoa vai sentir no seu organismo um mal-estar tremendo. Talvez tenha até que ir ao médico, que às vezes vai dar uma infecção, vai dar alguma coisa e a pessoa vai ter que fazer até um tratamento. Então, amados irmãos, que nós possamos entender isso, de que chegou um tempo de ter a sociedade mais cuidado com isso. Porque eu volto a repetir e a dizer que esse problema, ele tem criado muitos problemas sérios e que a sociedade está sendo afetada diretamente. Esse é o maior problema, sendo afetada diretamente e negativamente, porque a sociedade é um conjunto de plantar, colher e responder, né? Por que responder? Porque depois que você colhe o fruto, naturalmente ele vai ser levado para fazer alguma coisa, ou um suco, ou um doce, não importa. Mas é a resposta final daquilo que foi plantado, daquilo que foi colhido. Se plantar, colher e nada fazer, não vai ter o produto final. Qual é o produto final em relação ao cuidado à saúde mental? É ter um bem-estar emocional, é ter uma condição física saudável, é ter uma condição de resiliência e resistência para viver as adversidades que sempre vêm sobre a vida do ser humano. E tem pessoas que recebem tantos impactos, né, porque não filtra relacionamento, não filtra essas questões da tecnologia, né, que vem aí das big techs, né, ou seja, das grandes informações, da parte de informática. Então, isso pode gerar muitos dissabores. E aqui eu vou citar apenas 3 situações que podem influenciar de uma maneira não boa, pelo contrário, de uma maneira extremamente ruim. Primeiro, o estresse, depois os problemas que eu falei das pessoas tóxicas nos relacionamentos e traumas de infância. É a primeira vez que a gente aborda esse trauma de infância, porque hoje eu estou trazendo esse bate-papo sobre saúde mental muito voltado para jovens, né, uma idade bem nova de vida. Por isso que eu estou trazendo aqui traumas de infância. Porque o trauma de infância, ele atinge as crianças lá atrás, quando ainda muito jovens, pequeninas, mas isso leva a se desenvolver com a sua idade. Tem pessoas hoje com 30, 40, 50, 60 anos que ainda vivem os traumas que sofreu lá na infância. É outro cuidado também que nós temos que destacar. Sobre o estresse, eu vou falar, são o problema dos estresses crônicos, ou seja, pode sobrecarregar o sistema nervoso, afetando o equilíbrio emocional e a saúde mental.
é importante aprender a gerenciar o estresse. Eu quero te dizer uma coisa que eu aprendi. Eu sempre fui muito rápido para as coisas, eu sempre fui muito proativo, né? Muito proativo. Tudo meu eu quero rápido, eu quero agilizar, eu quero fazer, eu quero ver resultados. Mas nem sempre funciona dessa forma, não. Eu sofri muito desgaste em decorrência dessa minha rapidez. Ou seja, gerenciar o estresse por meio de técnicas como meditação. Ninguém para meditar, ninguém para pensar. Quando nós falamos de meditação, as pessoas que são mais religiosas pedem, mas eu vou ficar sentado fazendo aquela meditação, o zen. Não é nada disso. Meditar é parar para uma reflexão, só isso. Agora você para. Eu parava? Também não parava. Hoje eu estou parando, claro. Chega um nível da sua idade, da sua resiliência e força, que você ou para ou piora. Agora, não é melhor cuidar antes do que cuidar depois? Não é melhor se precaver do que deixar acontecer para que depois você possa tomar medidas? Por que você não cuida hoje, ao invés de deixar para cuidar amanhã, né? Tem pessoas que bypassam tudo, né? Vamos, o que é isso? Vamos deixar para amanhã, vamos hoje deixar para lá, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para amanhã. Esse amanhã, ele vai trazendo o quê? Um envelhecimento dos problemas. Os problemas continuam aqui e eles só vão envelhecendo com você. O tempo vai passando, ele vai passando com você. Só que para tratamento, quanto antes, melhor. E quanto depois, pior. Vou repetir, tratamentos relativos à saúde mental, quanto antes, melhor. Quanto depois, pior. Então, cuide de si, cuide da tua mente, cuide da tua alma. Você tem um valor imensurável. O ser humano ele está aqui para cumprir uma missão, independente, volto a dizer de novo, de credo religioso. Independente disso. Nós não dependemos de credo religioso. Ah, porque eu frequento uma igreja, não frequento uma igreja, eu creio ou não creio. Não, não. Eu estou falando do físico, do saúde, da mente, que todos os seres humanos têm. E tudo isso eu entendo que é uma dádiva de Deus para vivermos e cumprirmos a nossa missão. Uns entendem rápido qual é a sua missão, outros não entendem e vai passar a vida e não vai entender. Também faz parte da vida. Mas o cuidado da saúde mental, essa relação sua, ela tem que ser muito bem cuidada, tá? Gerenciar o estresse por meio dessas técnicas de cuidado de meditação, que nada mais é do que parar, pensar, refletir e ver o que você pode fazer e ver, olha no estresse, e observar aquilo que você não pode fazer, porque você vai ser infeliz naquilo. E tem pessoas que não aceitam conselho, não aceitam orientações e vai e dá com burros na água. É o ditado mais óbvio para isso. Dá com burros na água. O que é isso? Quebrar a cara. Tá bom? E exercícios físicos, que pessoas em torno da idade de 50 para cima já não cuidam mais. Exercício físico é importante. E outra coisa muito relevante, buscar apoio. Abre o teu coração. Se você não tem ninguém perto, uma amizade, uma relação boa com a família, busque apoio em algum médico. Já que você não tem uma noção mais clara sobre qual é a área que você deve percorrer ou ir, vai a um clínico geral, vou te dar essa dica, vai no clínico geral e expõe para ele aquilo que você está vivendo. Expõe para ele aquilo que você está sofrendo. Expõe para o clínico. Pronto, o clínico geral ele tem um atendimento abrangente. E ali ele vai ouvir, naturalmente, se for para tratar com uma resposta imediata com algum medicamento, ele vai naturalmente receitar, ou ele vai indicar você para um profissional qualificado para um atendimento dentro daquilo que ele observa pelo teu posicionamento, pela tua fala, tá bom? Então, mas não deixe de buscar apoio, não. Isso é muito importante. Problema nos relacionamentos, conflitos interpessoais, falta de comunicação e relacionamento, volto a dizer de novo, tóxicos, podem causar grande angústia emocional. Se você que está nos assistindo ou que vai nos assistir através dessa live, cuidado com esses relacionamentos. Eu vou falar aqui de uma questão assim, bem interessante, né? Tem pessoas que começam a namorar e já começa com sérios problemas, né? Toda semana, quando se encontra, tem uma briga. Aí você pensa que você vai desenvolver isso, vai chegar ao noivado e isso tende a melhorar. Vai para o noivado e as brigas continuam mais intensas, porque quando chega o noivado já tem uma intimidade, já tem um conhecimento de um para com o outro mais detalhado. Aí vai, olha, mas vamos casar, porque casar vai melhorar isso, porque nós estaremos juntos, convivendo juntos e etc e tal. Não melhora não. O ser humano tem um problema seríssimo, é gostar de se iludir pelo amor que não é amor. E se for,
os embaraços, os problemas que acontecem nesse período e você não observa isso, lamentavelmente ele tende a crescer quando casa. E as pessoas pensam que, ah, não, eu vou casar e isso vai resolver. Não vai não, não vai não. Ele tende a piorar porque vocês vão estar vivendo lado a lado, juntos, vão observar, cuidado com isso, tá? Vão observar defeitos que você não observava no namoro, não observava no namoro e nem no noivado, mas dentro de casa, você vai ter essa observação e isso não vai ser bom. Pelo contrário, isso piora. Nós temos até uma história sobre isso, né, de uma menina que casou e teve todos esses problemas e quando ela casou, ela passou a conhecer um lado que ele demonstrava no namoro. Eu estou aqui pegando aqui uma palavra para ver o entendimento mais fácil dela no dicionário. Ela casou e depois ela chegou a um dos responsáveis da sua vida, né, e falou o que ela estava sofrendo depois de ter casado. Naturalmente o esposo estava ali tratando de uma maneira muito rude, abrupta e até lhe fazendo mal. As pessoas não têm esse cuidado. As pessoas pensam que relacionamentos tóxicos são com amigos e às vezes parentes, mas esquece que isso existe muito no convívio do namoro, noivado e casamento. Tá bom? Cuidado com isso. Cuidado com esse detalhe, cuidado com essas questões que pode gerar conflitos e gerar mal-estar. E depois que está casado, para se separar, olha, é a mesma coisa que reconstruir. A pessoa que constrói uma casa, todos os construtores comentam sobre isso. É melhor você pegar um terreno vazio, limpo, pronto, do que você pegar uma casa antiga para reconstruir. Porque, em primeiro lugar, você vai ter que desconstruir muita coisa. E todas as vezes que falam em desconstruir, tem entulhos, tem lixo, tem coisas velhas que você vai desconstruir e depois vai ter que retirar para limpar toda a área para reconstruir. É maior o problema ou é menor? As dificuldades são maiores ou são menores? São maiores, é claro que são maiores. Claro, claro que é maior. Então, aqui segue as nossas orientações sobre isso. Só um minutinho só. E a gente já vai concluir aqui, tá bom? Pronto. E o terceiro tópico, ou a terceira situação que pode influenciar negativamente a mente do ser humano, são os traumas de infância, que eu deixei aqui para falar por último, que são experiências traumáticas da infância, como o abuso. Cuidado com isso, cuidado com o seu filho, com a sua filha, com quem você deixa, tá bom? Cuidado. Ah, mas eu tenho confiança. Olha só, esse termo hoje de confiança, para mim, no meu entendimento, é confiar só em Deus, tá bom? Confiar só em Deus. Ah, mas é meu primo, minha prima. Confiar só em Deus. Ah, é meu irmão, minha irmã. Confiar só em Deus. Aí você vai me perguntar, professor, mas eu não posso confiar nele? Você deve confiar em todo mundo, mas com grau pequeno, tá bom? Para você entender. Não vou entrar mais em detalhe por causa do tempo. Com grau pequeno. A confiança que você tem que ter em Deus é um grau grande. Como diz uma sobrinha minha, é gandão, que você tem que ser, né? Gandão. É grande em Deus. Mas, em relação a esses que eu citei, a confiança tem que ser limitada. Confiar e sempre observar. Porque cada mente, né, é uma sentença. O que passa na mente do ser humano, olha, é difícil descrever e difícil entender. Então você cuida dos seus filhos, netos com cuidado, né? Porque com abuso e negligência ou perda, pode ter um impacto duradouro na saúde mental. Como eu falei, duradouro como? Vai crescer com aquele problema, vai crescer com aquela sequela e vai ser difícil. Eu conversava com meu filho, que também estuda e conhece até mais aprofundadamente do que eu, sobre saúde mental. Ele faz cursos mais detalhados, mais técnicos. E eu falei assim, certa vez para ele, né, quando nós estávamos saindo de formação, debatendo, eu falei, mas
quando a criança recebe um impacto desse, de um abuso, de um tratamento maldoso, etc., é melhor, né, que a criança vai crescendo, ela vai apagando isso. Ele falou, negativo, pai, negativo. É pior, porque ela vai crescendo com aquela raiz, e essa raiz ela vai se aprofundando. E quanto mais tempo ela vive com aquilo, pior é o futuro dela. Vou dizer, quanto mais tempo ela usa com aquilo, ou cresce com aquilo, pior será o seu futuro, porque aquela marca ela cresce. Os abusos sexuais, pais que negligenciam a autoridade para com os filhos, que abandonam seus filhos, deixa outras pessoas cuidarem dos seus filhos, não é o ideal. O cuidar dos filhos é de pai e mãe. Alguém pode dizer assim, mas eu tenho que trabalhar. Procura a melhor forma, procura o melhor jeito, sempre existe alguma coisa. E aí eu tenho que integrar aqui no nosso bate-papo sobre saúde mental, uma das coisas que o ser humano está abandonando também hoje, né? É orar a Deus. Ora a Deus. Você tem alguma religião, você tem alguma fé, ora a Deus, pede a Deus para te ajudar. Ele sempre vai estar pronto a ajudar aqueles que pedem e recorrem a Ele. Pede a Deus, pede ajuda. O que eu devo fazer, Senhor? E eu sempre falo que existem 2 pontos na oração muito importantes, que nós não queremos entender isso, nós optamos em não entender isso. Quando nós apresentamos alguma coisa para Deus, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Mas Deus muitas vezes não responde porque o silêncio dele quer dizer assim, não, não. Porque nós não entendemos uma coisa que é extremamente séria. Tem coisas que não é para fazer. A gente quer que Deus nos atenda às nossas demandas e necessidades como nós queremos. E a vida não funciona assim. Por isso que tem muitas pessoas hoje infelizes, porque a vida não funciona assim. A vida não funciona assim. Tá bom? E esses impactos no trauma de infância pode ser duradouro, afetando diretamente a saúde mental. É importante reconhecer esses traumas, né? Observar e buscar apoio de profissional para ajudar no cuidado, no tratamento, tá bom? Então que você possa meditar nesse bate-papo que nós estamos fazendo aqui através da TV Web Rio Brasil, é o nosso canal inaugural, nós estamos com esse canal há 1 mês no ar, 1 mês. Se você puder dar um joinha aí e compartilhar com alguém, que você saiba que está enfrentando essa situação, que está indo a médico, está indo algum profissional que cuida da área da saúde mental, aí você passa para ele esse bate-papo, quem sabe ele vai ouvir, talvez ele vai entender, talvez ele vai parar um pouco mais para refletir e meditar um pouco mais na sua situação, cuidar mais da sua situação, cuidar mais da sua saúde mental, cuidar mais da sua parte física e, principalmente, quando nós falamos da saúde mental, cuidar do seu emocional. Hoje, muitas pessoas estão emocionalmente doentes, mas nada impede que ela possa viver emocionalmente bem, curada e sarada. Tudo é possível quando nós trabalhamos, tudo é possível quando nós nos esforçamos, tudo é possível quando nós temos fé, tá bom? Que você possa trabalhar, que você possa se cuidar e que você possa ter fé. Deus te abençoe, até uma próxima live.